João Moraes Aze Júnior. Esse é o nome do nosso convidado. Uma pessoa que encontrei nos bastidores das reuniões da OAB e que eu sempre olhava, o cara na beca, sempre se vendia nos primeiros segundos quando a gente via. E o coração bateu mais forte e disse, cara, essa pessoa eu quero aqui no podcast bater um papo, porque eu tenho certeza vai ajudar muito a mim, vai ajudar muito a advocacia. Hoje está aqui um cara, está aqui o Dr. Aze para te ensinar, meu amigo, um pouquinho a respeito de gestão. A gente bater um papo, a gente se ajudar. Como bem disse, palavras do doutor quando chegou aqui no escritório. Vamos, doutor, se ajudar. Eu estou aqui para nós nos ajudarmos, não apenas ajudar. E nessa pegada fica aqui o meu agradecimento de coração, doutor, por ter aceitado o convite. Um convite carinhoso, um convite de coração. Ei, tu tá sempre, parece que saiu do guarda-roupa, todas as vezes que te vi nas reuniões da OAB, eu pensei, pô, que o cara, pô, perfeito, sempre alinhado. A gente está representando a advocacia, né? Naqueles Perfeito. Momentos em que a gente está lá na OAB, na nossa casa, Sim. A gente está representando e tem que representar bem. Perfeito. Você não pode ir de qualquer jeito Uhum. para o embate, para a guerra. Tu tem que estar armado. E a nossa arma é o nosso visual, a nossa fala, a nossa oratória. Sim. O nosso conhecimento. Perfeito. E aquela pegada, né, do Dr. João. Tu gosta de ser chamado de João, Aze? A maioria do pessoal na área da advocacia me chama de Aze. Eu? Acho que fica mais fácil para identificar. Perfeito. Mas antes... Da primeira vez até agora eu te chamei de Aze, né? É verdade. Cleomar, tem que agradecer o convite. Uhum. Estamos aqui juntos e é muito bom a gente poder dividir um pouco do que a gente sabe, do que a gente conhece, mas muito mais aprender com os nossos colegas, né? Então, a gente está aqui para colaborar. Uma boa tarde ou um bom dia para quem está assistindo e que tenhamos um momento de muita entrega e muito conhecimento. Espero que eu possa contribuir. Mas tenho certeza absoluta, doutor Aze, que tu vai aí somar com nós. A começar por essa situação. Por que tu sempre andou tão bem alinhado, doutor? Isso já é uma coisa de família, já é uma questão aí envolvendo a questão de um respeito aquele momento lá que tu estava nas reuniões. Da onde vem esse cuidado com o modo como tu se veste, principalmente com o modo como tu até fala? Porque tu tá sempre alinhadinho, tanto com a situação da tua roupa, como com a tua fala. Da onde vem essa herança que nos faz lhe admirar, que me fez te admirar num primeiro momento, doutor Aze? E daí hoje, depois trocamos palavras de uma maneira rápida e hoje estamos aqui batendo um papo. Isso já vem de casa? Isso tu viu como algo necessário na advocacia? Olha, eu acho que é um misto de várias coisas, né? De casa, a gente sempre teve o ensinamento de estar sempre bem asseado, bem cuidado, de tratar as outras pessoas bem. E aí vem a questão do respeito. Se você está fazendo um serviço para alguém, você tem que respeitar essa pessoa e atendê-lo de acordo, né? Tanto é que a gente fala, o conhecimento da gente não está na forma como a gente se veste, o conhecimento da gente não está no carro que a gente dirige, ou na casa onde a gente mora, ou no escritório que a gente tem, se é mais boutique ou se é mais despojado. O conhecimento da gente está naquilo que a gente leva de respeito e daquilo que a gente buscou em se aperfeiçoar. Faculdade, estudos, pós, enfim, e o dia a dia, o contato com as outras pessoas. Isso faz o conhecimento. Porém, estar bem arrumado, estar representando dignamente aqueles que lhe deram essa posição é essencial. Tu não vai fazer uma audiência, até porque não pode, né? Sim. De shorts e camiseta. Você tem respeito com o juiz, você tem respeito com teus pares, mas principalmente vocês têm que estar bem alinhados porque você está falando em nome de alguém. Na nossa profissão isso é necessário. Você não vai atender também totalmente de terno e gravata no melhor estilo um cliente
do previdenciário, que é a minha área principal, que vem ali humilde, de repente um trabalhador rural. Você tem que estar mais ou menos asseado e arrumado e ajeitado, vestido, para que ele se sinta bem também. Ah, boa. Então você tem as duas situações. Agora, na OAB, como tu falou, eu estou ali representando meus colegas advogados. Em todas as vezes que eu estou ali. Seja individualmente, para trazer alguma questão, alguma coisa que me incomoda e que eu estou buscando que a OAB faça para nós, ou seja, como a gente se conheceu na época em que eu estava ocupando o cargo de presidência, e aí eu estava falando pela classe toda sempre, além de recebê-los, falar por eles. É uma questão de respeito. Perfeito, perfeito. E esse cuidado e a gente saber quem exatamente a gente vai atender e deixar a pessoa confortável, ali é que está o momento em que realmente a gente percebe a sabedoria, né? Porque, e uso como exemplo aqui o escritório, a gente trabalha muito para pessoas, como lá no teu escritório, que vêm ali do contexto envolvendo o INSS. E a gente trabalha muito para trabalhadores. Então, a cara do escritório, ela tem que ser direcionada para esse público. A situação, às vezes, do momento, como a gente está vestido, a gente faz muita diligência em casa. Tu faz diligência em casa, doutor Horácio? Algumas faço É bacana, sim. né? É muito legal ser recebido, né? Sim, cara. É muito interessante. De vez em quando, esses dias, fui fazer um atendimento para um senhor lá na Angelina, cara. Que a gente começou a entrar, mata dentro desse meu Deus, acabou-se. Moraes não volta. Não, mas é muito bom. E quanto mais, mais no interior tu vai, parece que melhor é a recepção, né? Cara, eu ia falar disso. Nossa, chegou meio incrível. Assim, o que tem de melhor, a pessoa sempre disponibiliza pra gente. E a gente pode imaginar que, de repente, essas pessoas, elas não estão tão calejadas do dia a dia, da cidade grande, dessa disputa, dessa correria, desse tempo louco que a gente vive, né? Então, eles te atendem com mais calma, eles te conversam, eles gostam de que você vá. Perfeito, né? O Antônio, que trabalha com nós nas aposentadorias, esses dias ele foi também lá e ele tirou uma foto. Ele e o cliente trocando uma ideia, e ao fundo um horizonte de plantação de fumo. Mais uma foto tão bonita e verde. Oh, que maravilha. E depois ele contando pra nós que chegou lá e fizeram café e tinha até polenta no meio da tarde. É quase um café colonial, maravilha. Não é? Café colonial. É quase um café colonial. E garanto que essa plantação é o orgulho dele. É o orgulho. E é diferente da gente. A gente orgulho. tem orgulho de outras coisas, né? Sim. Às vezes bens materiais que nem levam a tanto. O dele é o orgulho do que ele está produzindo, do que ele está fazendo, Sim. daquilo lá crescendo, verde, bonito. Uma das coisas que eu acho mais legal na advocacia, em todos os lugares que trabalhei ao longo da vida, sapateiro, vendedor, garçom e lá vai, foi a possibilidade de que quando a pessoa chega e tu atende ela sai daquele momento melhor do que ela chegou. Se todo o cliente que chegar para a gente atender, ele sair melhor, não com um resultado positivo, porque às vezes é um não que a gente vai ter que dar para o cliente. Não tem o que fazer. Mas ele sair ali dizendo assim, pô, que atendimento show, que carinho. Pô, o cara me trouxe café na minha mão. Meu Deus, que ambiente é esse? Então, eu acho que até muito mais do que o que você está disponibilizando é você estar ali. Né? As pessoas precisam e necessitam de que você esteja disponível para ouvi-las. Ela está te trazendo um problema que está incomodando a ela. Sim. No nosso ramo, eles não vêm aqui no escritório apenas para dar um oi. Alguns, muitos poucos. Sim. Mas eles vêm para trazer um problema e você precisa estar disponível a servi-lo naquilo que for possível, mas muito mais a ouvi-lo, a acolher o problema dele e dar a instrução correta para ele. Ó, isso é possível, isso não é possível, isso a gente pode fazer dessa forma ou de outra forma. E nunca prometer resultado. Perfeito. Tem uma estratégia, eu não consigo entrar no mérito de todas as demandas, né? É porque hoje estou mais na gestão do escritório. Então, nas reuniões, quando tenho com a galera, com os líderes, principalmente, digo, pessoal, não tem como eu falar
sobre essa questão trabalhista. Não tem como eu falar sobre essa questão de direito de família, até porque eu não estou atualizado com relação ao entendimento jurisprudencial e mudança legislativa, etc. Mas eu sei o que é um bom atendimento. E sobre isso eu quero falar. A outra parte é com vocês. Mas essa parte aqui é comigo. Vamos estudar uma receita? E a galera já está enjoada de ouvir eu falar sobre esse ponto. Mas eu bato sempre na mesma tecla, como bato nas teclas da nossa missão e nossos valores, que é, cara, vai sabendo o nome do cliente. E chama o cliente pelo nome. Pelo amor de Deus. Puxa a cadeira para ele sentar. Oferece um café e se ele dizer que quer, vai lá e busca, entrega na mão dele. E depois, e daí tudo de uma maneira estratégica, né? Deixa ele ver que tu fecha o computador, vira o teu celular e tu olha no olho dele. Dá atenção. E ali, o mundo, ele se fecha só pra vocês. Ei, eu fiz isso. Fiz isso vários anos nos atendimentos que fiz. E cada atendimento que eu fiz, Dr. Aze, virou em 10. Todo atendimento que eu fiz virou em 10. Incrível, tá? Coisa maravilhosa. Não... Mas por que isso acontece? Provavelmente, e tenho certeza, tu faz isso, Dr. Aze. Mas muita gente não consegue. Não consegue, cara. Ou não é o objeto do nosso diálogo hoje, né? Enfim... Mas é uma reflexão trabalhar massa. Empatia. Cara, trabalhar uma empatia reflexão muito legal. é muito legal. Doutor, vou Vamos fazer lá. umas perguntinhas aí relacionado ao doutor. Que eu tô curioso aí, eu penso o nosso espectador aí também. Tá. Cara, por que direito, homem do céu? Você tava lá, fez o concurso público, passou, tava lá de boa no Banco do Brasil. Cara, abrir mão da estabilidade. E antes disso... Por que fazer direito e da onde a coragem para deixar um concurso público depois que passou? Vamos lá. Acho que a gente volta um pouquinho mais. Época de faculdade, vestibular, sem saber o que fazer. Né? Naquela... Tá todo mundo saindo frio do terceirão e buscando algo porque tem que se firmar, né? Sim. Ou para dar um respaldo para a família que está perguntando, ou para si próprio, enfim. Eu comecei com medicina. Caraca, mano, Sempre adorei a medicina, era minha paixão, até hoje. Gosto muito do que ela representa, da cura, de trazer o bem-estar e tudo mais. E eu fiz o vestibular para medicina. O primeiro que eu fiz na época foi aquele pré-treino, antes de terminar o terceirão, né? Eu passei naquele vestibular, mas eu não pude aproveitá-lo, porque na época você tinha que ter já o terceirão concluído. Fiz o segundo, no segundo eu não passei. Fiz para medicina e para odonto. E passei para odonto. Isso eu estava morando em João Pessoa, na Paraíba. Eita, na Universidade Federal da Paraíba, tá? Vamos fazer odonto, não vamos e tal. E eu morava com a família e meu pai voltou para cá. A gente é natural de Santa Catarina. Voltou para cá, decidi deixar o odonto para lá. E aqui em Blumenau, que foi para onde a gente veio, então eu fui fazer o vestibular de novo. Fiz para odonto, na época, fiz para medicina e direito como segunda opção. E passei em direito, fui o primeiro colocado em direito naquela ali, na segunda opção, foi legal. Vamos tentar, já que não passou, enquanto isso, vamos começar alguma coisa, né? Porque eu não vou ficar dando prejuízo pro pai e pra mãe. Eu preciso mostrar que eu tô tentando, tô me empenhando, tô fazendo, tô me esforçando. E comecei a fazer direito. E eu tive um professor, Arlindo. Isso na Federal, daí? Não, aqui em Blumenau, na FURB. Ah, perfeito. Comecei a fazer direito, tive um professor, o Arlindo, e ele me encantou com o direito. Ao ponto de me fazer esquecer de tentar outros vestibulares para medicina, para qualquer coisa na saúde. Eu fiquei na área social, me encantei com aquilo. Foi uma paixão que despertou. Por isso o direito. Me encantei na faculdade ainda. E depois disso fui seguindo, fui fazendo. Fiz concurso público porque a minha família, praticamente toda, são funcionários públicos, de antes de mim. Eu fui o primeiro advogado na família toda, né? Não só na minha família paterna e materna, mas também como os tios e tudo mais, né? E me encantei pelo direito, mas fui fazer o concurso público, passei no concurso público para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil,
e fui trabalhar no banco. Pô, mas... E isso fazendo o curso de Direito. Né? Eu terminei o curso de Direito um semestre depois de que eu assumi no banco, né? E assim foi. E a coragem de deixar o concurso público que tu passou para começar a advogar? Eu assumi no Banco do Brasil antes de me formar, como te falei antes, e fiquei trabalhando no Banco do Brasil por 5 anos. Ah, não foi? Desses 5 anos que eu fiquei trabalhando no Banco do Brasil, eu tinha 4,5 de formado. Só que eu comecei a atuar no direito, ajudar nas causas previdenciárias e tal, porque o pai já fazia causas previdenciárias junto com a minha cunhada, né? Que também era advogada. Então, eu comecei 1 ano e meio a 2 anos antes de sair do banco. O banco começou com muita meta, muita coisa, muita pegação. Se tornou um banco muito mais comercial do que social, porque o Banco do Brasil antigamente era social, né? Assim como a Caixa ainda é. E eu vi no direito a possibilidade de ajudar mais as pessoas. Cara, que legal. E não é demagogia, não. Sabe, o gostar de se fazer, gostar de servir, gostar de estar disponível, disposto e a serviço do próximo, é isso. E eu vi nisso dali a possibilidade, continuei trabalhando com o previdenciário com o pai, mas por necessidade financeira eu comecei a fazer criminal. É muito diferente, né? Previdenciário e criminal não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas foi assim. Comecei no criminal para mim e continuando a fazer aquilo que eu já vinha fazendo há uns 2 anos, o previdenciário para ajudar no pai, que tinha essa parte de administrativo e de previdenciário e tal junto ali, né? E ao longo do tempo daí, o que acabou realmente conquistando o teu coração? Criminal eu fiquei até 2006, mais ou menos 2006, 2007, um pouco antes de virar 2007. E como estava fazendo os dois, mais uma vez, o criminal é um trabalho diferente. Sim. Você deve ter conversado com o Guinzani, com o Matheus Guinzani, que é um baita de um criminalista, e ele já te passou mais ou menos como é que é o dia. Criminal você nunca fica sem serviço, né? Mas não brilha o olho. E eu queria brilhar o olho, eu queria servir. Não fazer serviço, não é trabalhar, é servir. E no previdenciário, quando a gente entrega o serviço pronto, quando a gente chama o cliente e diz para ele, tua aposentadoria saiu, o brilhar o olho do cliente brilha o teu também. E aí foi previdenciário. Depois de comecei em 2003 por ali o previdenciário e até hoje, mesmo tendo essa intercorrência do criminal antes, é o que me apaixona. Não fez mais criminal daí depois? Não. Tenho um ou outro cliente, assim, mas assim, se eu disser, eu acho que eu tenho um único caso criminal rodando hoje. Caraca. E é um caso antigo, na verdade, que já está em execução de pena, né? Sim. É coisa bem corrida, mas o principal meu é o previdenciário. Deixa eu só dar uma quebrada aqui no nosso bate-papo. Vamos lá. Que camisa é essa, cara? Estilo Nelson Williams. Pô, não. Isso aí foi feito à mão, meu. Ô, cara! Poxa, querer fazer a gente ficar desconfortável, né? Não, mas é uma camisa encomendada, sim. Encomendada? Cara, perfeito o corte aqui, estilo Nelson Williams. Olha só, com a marca. A logomarca minha, né? Na verdade, são as minhas iniciais só. Topzera, cara, topzera. Não, registrado aqui o meu elogio, tá? A indicação é do Leonardo Borba e do Sérgio Curti. Eu vou... mas aí, mais uma vez, não é à toa que me chamou a atenção a primeira vez que eu te vi, né? Esse cuidado, né? Esse alinhamento, né, o doutor Aze. E se me permite aí, então, pelo que tu fala, então um dos maiores desafios lá no início foi um pouco da grana ou algo nesse sentido. Estabilidade financeira é sempre um desafio, né? Não é só início, é sempre. E um escritório, de um modo geral, se a gente for pegar o que acontece no dia a dia, um escritório leva de 4 a 5 anos para começar a dar lucro, né? Mas é isso aí. Uns 2 anos e meio, 3 anos para estabilizar. Para você parar de tirar dinheiro do bolso para pagar a conta do dia a dia e começar o que entra de cliente, de causa e de honorários, pagar o escritório funcionando.
é de 2,5 a 3 anos. Cara, Depois disso, para ter perfeito. lucro mesmo, dizer, não, agora o escritório está pagando o meu salário, é uns 5 anos, 4,5, 5 anos, 6 anos. Isso aí. Depende da área que você está, né? E essa trajetória que tu fala é também para a pessoa que começa a trabalhar no teu escritório. Então, tem um parceiro, tem um sócio, ou tem alguém lá trabalhando contigo. Cara, para essa pessoa também começar a ver a grana, 5 anos. 5 anos. E daí Eu tenho no meu escritório diversos tipos de contratação, né? Já Tenho entrando associado, vamos lá. Eu acho que a conversa está deslizando, vamos indo, vamos aproveitar. No meu escritório eu tenho o associado, que é o advogado que vai vir e vai trabalhar comigo, vai trazer clientes também para nós repartirmos, mas ele recebe sempre um fixo. O meu associado eu sempre pago um fixo, né? Bacana. Para que ele tenha uma segurança e uma tranquilidade de poder trabalhar no processo e não ficar preocupando o que ele vai comer amanhã. A gente sabe que isso é importante. Forte, mas e é verdade. No meu escritório também tenho funcionários de carteira assinada e tal, principalmente na área administrativa, né? Porque eu faço os 2 pontos do previdenciário, eu faço tanto o administrativo quanto o judicial. A gente começa a recolher lá na análise do cliente se ele vai ter uma aposentadoria lá na frente. Não só no problema criado de, eu preciso da minha aposentadoria, agora eu vim aqui para fazer o processo porque o INSS negou. Não, a gente trabalha bem antes disso. Programando, cuidando e tal. Sim. Então, é uma forma de ver diferente o escritório, é uma forma de gerenciar diferente a demanda, né? Bacana, não? E eu partilho dessa ideia. Lá, uns 4 ou 5 anos atrás, o que a gente passou a fazer? Isso por influência de uma moça, Sueli, o nome dela, trabalhando no escritório lá em Porto Alegre, escritório grande. E o que eles faziam lá? A pessoa vinha para fazer a consulta e se fazia uma espécie de planejamento previdenciário, de uma maneira mais resumida, sucinta, né? Dizendo, tu vai se aposentar em tal data, vai se aposentar em tal data, e etc. Lá ela trouxe essa ideia do que a gente fez. Apresentou para a pessoa a proposta dizendo, olha, se tudo der certo aqui, tu se aposenta daqui a 5 anos. O que tu acha da gente já fazer agora uma parceria para a gente de 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, a gente conversando e oportunamente a gente já está aqui para te ajudar e pedir lá no futuro a situação da tua aposentadoria. E fazendo isso, cara, virou uma bola de neve que... loucura, voltamos ao começo, né? Neve, tá? Conquistar o cliente, receber ele, estar disposto a ouvi-lo e buscar as soluções para ele, né? Sim. Então, se ele tiver uma solução, ou pelo menos um planejamento antecipado, ele primeiro vai estar mais perto de ti. A probabilidade de ele procurar um outro escritório, um outro profissional, diminui. Não é que você aniquila essa possibilidade, ela sempre vai existir. Sim. E sempre vai ter pessoas que, de repente, até sejam melhores que nós. Justamente. A gente está evoluindo a cada dia, a gente está crescendo a cada dia. E a gente está aprendendo. E assim tem tantos aprende, outros, né? Vira e mexe tem alguns Mas a forma da questão, já que a nossa situação é falar sobre escritório, é uma forma de você gerenciar o escritório, de ter uma fidelidade melhor do cliente. Sim. Né? Entrando aqui nesse mérito aqui, doutorado, se me permite. Qual seria, assim, o despertar para o advogado ele realmente ver a advocacia como uma empresa? Porque a gente sai, às vezes, da faculdade com aquela ideia, doutor Aze, de que a advocacia ela é romântica, eu vou cuidar e me debruçar sobre um processo e vou mudar a vida da pessoa, uma ideia bem romântica, né? Como a gente desmistificar um pouco essa situação e a gente, cara, isso aqui é uma empresa, isso aqui tem que pagar as contas e tem que virar a chave. Quando que tu teve esse insight de começar a ver a advocacia como uma empresa? E o que a gente precisa para ver a advocacia como uma empresa, né, doutor Aze? Na verdade, é primordial. Você tem que ter, não pode ter esse insight lá na frente, porque você já faliu. Se é uma empresa, você esperar muito tempo já quebrou. Então, tu precisa ter esse insight na hora que você está montando o teu negócio. Eu vou ser advogado? Beleza. Qual o meu perfil? Primeiro passo. Eu tenho perfil para gerenciar, eu tenho perfil
para trabalhar. Eu preciso de mais conhecimento sobre como funciona o escritório, eu preciso de mais conhecimento sobre como funciona um processo, eu preciso de mais conhecimento sobre como funciona o cliente, o atendimento. Os 3 pilares é necessário. Boa, Se você estiver como é disposto... que é? Os pilares é o atendimento, atendimento, a parte de como funciona o escritório, a empresa, e a outra, a parte de como eu funciono. Para que eu fui forjado? Nós temos pessoas que, às vezes, não vão ter tanta disciplina e tanto traquejo para gerenciar, mas que são pessoas inteligentíssimas e no trabalho, no desenvolver o processo, as coisas da sua vida, em casa, enfim, tudo, elas são fenomenais. É uma questão de perfil, certo? Muitos dos nossos colegas que hoje estão aí com advogados tiveram que passar por essas barreiras, tiveram que se reinventar, tiveram que buscar não só conhecimento, mas também forma de lidar com o público, com o escritório. O escritório é uma empresa, fato. Por quê? Porque ele precisa pagar as contas. Você não vai despender o seu tempo por durante vários e vários meses sem ter um retorno, ou pelo menos almejar um retorno, que vá te manter, te sustentar e te fazer ter todo o mais que você precisa, porque a vida não é só o trabalho. Você tem família, você tem educação, você tem diversão, enfim, são tantas áreas que você precisa. A nossa vida é tão complexa, né? Sim. Doutor Alex, perfeito. Então, eu partilho da tua ideia também, em que pese ter feito de uma maneira um pouco diferente. Partilho da tua ideia de que antes da gente começar, a gente tem que ter uma ideia de que a advocacia ela é uma empresa, senão nem vai chegar a ser uma advocacia, vai quebrar antes, né? Mas daí vem aquela indagação, se me permite a pergunta, doutor Alex, para a gente ir indo para a boca do funil, né? Perfeito. Então, sabemos que a advocacia ela tem que ser uma empresa, senão fecha, né? Antes do primeiro ano. Não vai pagar aluguel, não vai pagar água, luz, etc. Hoje, com a experiência aí, mais de 2 décadas trabalhando, né, doutor Aze? O João lá, o Mário, abriu a advocacia. Qual a parte que ele tem que dar mais atenção? Ali no início, vendo a advocacia como uma empresa. Porque uma empresa tem vários setores, né? Financeiro, captação de cliente, gestão, um monte de coisa. Qual a parte que tu pensa, cara, isso aqui, advogado, ó, dá uma atençãozinha para isso aqui? Preparação. Preparação. Primeira coisa é preparação. Tu não vai fazer nada sem se preparar. Quando tu sai por aí, não é assim, do instalar de dedo, que você vai definir as coisas. A preparação. Por quê? Porque você vai ter alguns insights que num instalar de dedos funcionou. Só que isso não é a regra geral. A gente não pode imaginar que aquilo que a gente está vendo com o outro foi sempre assim. Teve um caminhar, o caminho das pedras foi longo. Então você precisa se preparar. Tu vai abrir um escritório? Ótimo, vamos abrir um escritório. O que a gente precisa? Primeiro, sabemos que o escritório tem contas a pagar. Já tem entrada? Não, a gente ainda não tem entrada porque a gente não captou nem o primeiro cliente. Então você tem que ter uma base, uma poupança para que você tenha um tempo de escritório que você possa focar nas outras coisas, que é fazer ele movimentar, fazer ele girar e fazer ele te trazer renda. Boa. Primeiro, preparação. Não é só montar o escritório, pagar os móveis e tudo mais, né? Começa com calma, com tranquilidade, tenha uma poupança e pelo menos uns 6 meses de trabalho. Que daí, durante esses 6 meses, você vai poder consulta, você vai cobrar a consulta, que é obrigatório, né? Cobrar a consulta. A gente tem que ter isso em mente, esse costume, se não só essa obrigação, porque você precisa trabalhar o teu escritório para ele aguentar o processo. Então, primeiro essa poupança. Depois, trabalhar bem os clientes para gerar fidelidade, para que eles voltem para ti. Cobrar pelo teu serviço, saber que o teu serviço tem não só um preço, mas um valor.
Esse valor é primordial. Você tem que saber o quanto vale o teu serviço. Não pode fazer por qualquer coisa. Às vezes você está precisando daqueles R$ 100, tu vai cobrar só R$ 100. Só que o teu cliente vai voltar daqui a pouco e aquele teu R$ 100 foi pouco, porque você vai ter que atender ele mais 2, 3, 4 vezes. Então, faça um preço de acordo com o valor, de acordo com aquilo que você vai ter que trabalhar. A gente sabe que um processo não termina em 2 meses, correto? Um processo judicial ele demora mais tempo. Você vai ter audiências, você vai ter peças para fazer, tempo que você vai ter que gastar na frente do computador, estudar o processo, buscar as testemunhas, conversar com elas, saber o que elas podem te trazer nos processos em que há testemunho como prova, correr atrás das provas do teu cliente, ouvir e tal. Enfim, tudo isso vai levar um tempo. Se você cobrar um valor muito pequeno, tu não vai chegar lá no final da jornada, do caminhar. Da metade para frente, tu vai estar investindo o teu tempo porque o dinheiro que você cobrou, o valor que você deu para esse teu serviço, já acabou. Então, isso também é necessário. Preparação. Primeiro ponto para você entender que o escritório é uma empresa, que o teu serviço é uma empresa. Porque o advogado autônomo também é considerado como empresa. É verdade. Ele está trabalhando, ele está fazendo renda e ele tem contas para pagar. Uma sociedade unipessoal até pode fazer, né? Pode ser uma sociedade unipessoal, pode ser um advogado autônomo sem CNPJ. Não faz diferença. A situação é a mesma. Vou confessar para ti que não. Também não. Então não tem problema. Mas, não cara, por questões fiscais, mas de que o CNPJ me sairia mais caro do que eu contratar por MEI ou por SEI. MEI não, desculpa, por SEI. O que é esse SEI? Cadastro de empreendedor individual. Uma forma de você registrar as pessoas através do e-social, através do INSS e FGTS, recolher, manter tudo certinho, corretinho, só que ela não te traz os benefícios de uma microempresa ou alguma coisa assim, cara, porque eu não me encaixo nisso, Sei. né? Porque o que acontece? O Eric aqui, por exemplo, ele é seletista, tem a moça da recepção que ela é seletista, tudo que no escritório se faz que não é relacionado ao direito, né? A gente assina a carteira da galera. Mas e é importante manter correto. A contadora fez eu fazer a porra de uma empresa, cara, e não falou nesse trem do SEI aqui. Meu Deus, daqui a pouco ela vem e me mata, né, cara? Vamos lá. Preparação, cálculo. É o que eu estava fazendo. Até hoje cara, não achei a relação para mim entre manter o SEI ao invés de um CNPJ de um escritório com sócios ou uma sociedade individual. Para mim, ainda eu sei, fiscalmente é mais em conta. Mesmo eu tendo que fazer o imposto de renda pessoa física e pagar lá os 27,5% de imposto. Mas isso porque as outras coisas que incluem no CNPJ acabaram ficando mais caras. Sim, porque a gente paga, cara, 2.000 e pouco para contabilidade por mês. É que você não tem só a contabilidade, né? Você tem a contabilidade, você tem alguns outros impostos, você tem alvarás, você tem a própria OAB do escritório e a OAB individual. Preparação, põe tudo no papel, vê se a tua empresa vai chegar lá na frente. O que você pode fazer para diminuir o custo e ficar com a mente livre para poder trabalhar o processo, atender o cliente? Porque o principal da nossa empresa de advocacia é o cliente. Se o cliente estiver satisfeito, estiver fidelizado e tiver uma perspectiva de que você está fazendo o melhor por ele, ele vai estar contigo. Se o cliente estiver insatisfeito, ele não só vai para o outro, como possivelmente ainda fale mal de ti. Sim. E isso vai quebrar. Bem facinho. O nome, a gente tem um só. A gente deve preservar pelo nosso nome. Fazer as coisas corretamente, ter ética, ter zelo, estar a serviço do próximo, isso tudo é preservar pelo nosso nome. Só que a gente demora uma vida inteira para construir o nosso nome. A gente faz uma coisinha errada, ou alguém fala mal de ti uma única vez, é o suficiente para você ter que começar de novo do zero e reconstruir novamente o seu nome. Credibilidade é algo que você trabalha todos os dias. Não é algo para só hoje. Sim, e é incrível. E é frágil. Sim. E é aquilo que tu vê no silêncio. Quando ninguém tá vendo. Quando ninguém tá vendo, lá tá o oásis de verdade.
Na verdade, isso a gente deve carregar dentro da gente, o né? Moraes. Então, realmente, pra gente ser de verdade, tem que ser em todos os lugares a mesma pessoa, né? E isso eu lembro de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Era vai fazer uns 3 anos. Que eu ia sempre no mesmo mercado e eu tinha um carinho muito grande lá para a situação das pessoas, né? E as pessoas por mim era muito recíproco. E daí um dia, no final de ano, eu estava bem atucanado, etc, etc. Eu cheguei lá e pedi uma cesta para comprar. A pessoa disse que eu tinha que fazer outras coisas. Então não quero nem cesta nenhuma. E peguei e fui embora. Eu demorei mais 3 anos para reconquistar aquelas pessoas. 3 anos. Mas eu sabia que eu teria que reconquistar. E eu fui indo, até que deu certo. Voltou. Cara, Voltou, mas assim, foi 3 anos. E não saí. Sabe quando tu passa por uma situação da e que tu não esquece a parada, meu? Não esquece. E é uma palavra que a gente fala, às vezes, num momento de emoção. Que daí foi. Às vezes a gente tá vindo de uma situação que foi muito chata, que foi muito complicada, tá com aquele peso todo na gente, a primeira pessoa que a gente encontra, a gente acaba... Não é nem despejando em cima dela, mas a gente não consegue se controlar de ser ameno com essa pessoa porque ela não sabe o que você está passando. Se ela não sabe o que você está passando, ela não precisa ser caridosa contigo, sei lá se é essa palavra, mas você também não precisa ser estúpido com os outros porque você está passando um momento ruim. As outras pessoas não têm culpa do momento que você está passando. Né? Sim. E nessa hora, nesse momento, você acaba falando uma palavra que não deve. Quantas e quantas vezes eu fiz isso e me culpo por isso e gostaria de poder revisitar essas situações. Às vezes você nem lembra que fez. Sim, pode acontecer. Às vezes você passou, foi tão assim, naquele momento de turbilhão na cabeça, foi tão natural sair que você nem viu que saiu algo ruim de ti. Mas você feriu alguém. Sim. Esse alguém vai lembrar. Vai. E a gente tem que estar sempre tentando cuidar. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa alegria, para estarmos em paz conosco mesmo, porque estar em paz é necessário. É você se cuidar, é você cuidar do próximo. Isso não deve ser algo que você tenha que pensar. Isso deve ser natural. Sim. A empatia deve ser natural. Ou se colocar no lugar do outro e tentar ajudar. Ou até às vezes você não precisa fazer nada. O não fazer nada você já está sendo bom. Sabe? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, você faz uma coisa truncada e fere a pessoa e você está achando que está sendo o cara, né? Está sendo o melhor de todos, está ajudando, eu estou aqui para ajudar, papapá. E às vezes não é. Sim. Vira e mexe, acontece alguma coisa, alguém vai dizer, nossa! Eu fico quieto. Não adianta. Às vezes ficar quieto, às vezes a gente não fazer nada é o melhor caminho. Mas tem que ter muita sabedoria para a gente fazer isso. A gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. Agora, doutor Adi, que hoje, graças a Deus, eu falo isso com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade muito me alegra demais o coração. Hoje eu compreendo mais as pessoas mais jovens. Compreendo mais. Porque fui um jovem, tu foi um jovem, eu errei um monte e eu vejo os meus erros nos erros dos jovens, às vezes, que estão na minha frente e digo, cara, calma, isso aí tu já fez, meu. Às vezes é pela imaturidade, às vezes é por falta de alguém que ter falado, às vezes é porque trouxe uma herança de casa e assim se fazia e assim se faz e se tem às vezes certeza de que é certo, então calma, respira. Se ter a oportunidade, coloca de uma maneira diferente os acontecimentos e talvez tu consegue mudar o futuro daquela pessoa. Mas calma. Mas tu sabes que a nossa obrigação não é mudar o futuro dos outros. Isso deve ser um plus. As pessoas devem
Não é que as pessoas devem, mas o fato de as pessoas em contato com a gente, acompanhando a nossa vivência de alguma forma, crescerem, acontecer, isso é um plus. A obrigação não é a gente melhorar as pessoas. A obrigação é a gente melhorar a nós mesmos. Evoluir a cada dia, aprender a cada dia, viver a cada dia e introspectar a nós o que é bom. Ó, Aristóteles, mano. Não. A ti mesmo. A ti mesmo. Mude a ti mesmo, cara. A gente tenta mudar o mundo, muda tu. Já é o bastante, né, cara? E é bem assim, Cada um faz o perfeito. seu. Cara, mas perfeito é o de raciocínio. Cara, não tenta mudar o próximo. Só faz o teu papel. E daí, por consequência, isso vai influenciar a situação das outras pessoas, né? Claro que quando a gente pensa, né, e daí trazendo esse diálogo, né, para uma advocacia e uma visão de empresa, daí já começa a mudar o contexto, né? Que nem, por exemplo, nós falávamos antes do atendimento. Eu converso com as pessoas de uma maneira reiterada. E quando vejo uma situação diferente do que é a regra, eu chamo para conversar, porque eu tenho uma maneira de ver o mundo, tu tem outra maneira de ver o mundo, cada um vive lá fora de uma maneira. Em sociedade, tu vira as costas, em sociedade tu pode fazer do teu jeito. Dentro de uma empresa, dentro daqui da advocacia, aqui é uma comunidade, onde a gente tem regras e que todo mundo tem que seguir para ter uma boa convivência e cada um não fazer do seu jeito, né? Então, é regra. E chamar o cliente, puxar a cadeira, oferecer um café, virar o celular, fechar o computador e tacar a pessoa de verdade. Regra de atendimento. E se não ter essas regras, cara, eu não concordo. Daí vamos conversar, né? Mas tu pode até discordar. Mas aqui tem que ser assim, né? Essa regra é que as regras sejam nós, claras, mim, né? a gente se adapta a elas. Sim, né? tem. Você tendo regras claras, funcionamento correto, e que elas sejam legais, digo, pautadas na lei ou na vivência social, enfim, as regras sociais, elas funcionam. Sim. Porque não pode ser uma coisa esdrúxula, né? Daí não tem nem sentido, Que né? aí não vai ter sentido e você não pode cobrar. Não. Até ontem, fiz um curso ali em Itajaí com o Alexandre Spínola, um palestrante que desenvolveu um treinamento baseado em como o Walt Disney trabalha, né? E, segundo ele, uma das coisas que fez com que a Disney chegasse onde está, né? Uma instituição com 250 mil colaboradores, e que me espanta quando eu ouço, uma empresa com 250 mil funcionários, cara. Que é isso, cara? Como se organiza, né, essa situação no mesmo lugar, 250 mil pessoas trabalhando e tudo se conectar. Mas é que cada um sabe a sua função. Perfeito. E principalmente algo que ele falou e que eu já trouxe para a nossa advocacia. Já está aqui. A próxima reunião que a gente vai ter, a gente tem reunião com todo mundo toda a primeira e segunda do mês e vai ser objeto da nossa próxima reunião, que é: torne simples. Tudo que é confuso não dá certo. Torne simples. Por exemplo, nossa visão, 3 palavras. Nossos valores, 5 palavras. Não precisa mais que isso. Visão. Um livro. Valores. Um livro. Cara, ninguém Quantos vai saber decoram nada, aquilo lá? cara. Ninguém. Cara, até partilho contigo aqui, isso vai ter nos quadros aí pendurado e vou divulgar nas redes sociais, né? Mas qual a nossa missão aqui no escritório? Dividir para somar. Ponto. Esses dias até me chamou a atenção, eu fui conversar com a doutora Michele, que tem um escritório aqui próximo, esses dias. Tava com saudade dela até, e nós vá bater papo, um diálogo muito gostoso. Tava o marido dela lá também aquele dia. E ela dizendo para mim: doutor, esses dias eu fui dar uma palestra para um escritório Macqueen lá em Balneário Camboriú, e lembrei de ti.
cara, tem umas 100 pessoas trabalhando lá, um escritório de massa, né? De escala. E me parece que tu tá se desenhando para esse perfil. E eu fiquei curioso. Vai dar uma olhadinha no site deles depois. Eu, pô, passo o link. Daí ela passou o link, chega no escritório, ansioso já. Eu quero lá fazer uma visita para eles, cara. Abri o site deles. Cara, assim, me deixou muito feliz. Primeiro banner do site deles. Aqui, nós dividimos para somar. Cada um faz a sua parte e o conjunto ganha. Cara, assim, aquele dia assim, mano, eu não tô no caminho errado. É bom quando a gente vê que outras pessoas pensam parecido, né? O maior, a gente sente um conforto, sente... Doutor Asi, um aquece. escritório... Eu não consigo imaginar um escritório com 100 pessoas. Assim, eu não consigo imaginar nesse primeiro momento. 100 pessoas, cara, trabalhando pau e pau, pro bem. Há algum tempo já eu venho defendendo, e não é bem o escritório com 100 pessoas, né? Mas eu gostaria de ter um espaço onde todos tivessem espaço, onde todos tivessem lugar. Poxa, sabe? Chega a arrepiar, cara. E não é nem a questão financeira, não é isso. Mas você dá condições para os teus colegas poderem desenvolver o seu potencial. Sim, sim, sim. Isso seria muito legal, sabe? Cara, isso é utopia, eu sei. Mas, doutor Asi, porque a gente financeiramente é complicado para fazer uma coisa assim. Não, Um escritório com 100 pessoas, ele pensa primeiramente como uma empresa. Sim. Ele pensa justamente na questão patrimonial, financeira, sim. na entrada. Isso é normal e natural, né? A minha utopia é um pouquinho mais além, sabe? Mas, enfim. Mas, cara, é muito legal. Vou desenhar aqui para ti a forma como a gente trabalha, que eu acho muito legal. E o objetivo é, nos próximos 10 anos, a gente ter um escritório em cada canto do Brasil e ser o maior escritório em atendimento online do Brasil também. Que não se confunde com o maior escritório. O maior escritório com atendimento online, né? A gente foca muito no atendimento online. Isso não se confunde com o espaço físico, o maior escritório. Né? Mas a gente encontrou uma forma de distribuição de todas as verbas, de tudo que entra no escritório, 50% fica entre todas as pessoas. 50% de... entrou R$100. R$50 divide entre todas as pessoas que trabalharam no processo. Os outros 50 vai para o caixa do escritório para continuar crescendo, né? Para investir em curso. E, com frequência a gente faz curso e até esse curso, 600 pila. Levamos um colaborador junto. Esses dias, 700 pila. Levamos advogado junto. Esses dias... E assim vai. Então, tem que ter dinheiro para investir. Também. Se não ter grana. Que é o outro pilar da empresa, né? Mas a empresa precisa saber que ela tem que crescer. Precisa capital. Mas daí, fazer a captação de capital através do atendimento e fidelização do cliente, que era o que a gente estava conversando antes. Perfeito. Legal, mas ela precisa saber que ela precisa crescer. E para crescer você tem que investir. No nosso ramo, investimento melhor é o conhecimento. Não tem melhor, né? Não tem outra forma de você não ter que você tem que se manter atualizado. Você tem que buscar teses novas. Você tem que ler a legislação, ver a doutrina, a jurisprudência. Beleza, mas investir é necessário. Manter os equipamentos em dia, que funcionem corretamente e tal. Sim. Mas o investimento em crescimento intelectual na advocacia, esse é o primordial. Sim. Olhando como empresa, mais uma situação que a gente precisa ver. Sim. Olhando como empresa, trabalhar o processo no tempo. Trabalhar no processo no tempo não é só a questão que a gente falou antes, sobre o valor que você cobrou para ele chegar até o final, ou pelo menos você tem uma expectativa que ele chegue até o final, sem que você tenha que investir o teu dinheiro pessoal ou o dinheiro de um outro cliente para aquele primeiro cliente. Né? Que cada cliente pague o seu custo e que saia possivelmente vitorioso. Né? Mas, além disso, também pensar que nesse tempo de processo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo do processo, eu tenho um processo lá que é de 2006 e está rodando até hoje. Quanta legislação não mudou, quanta jurisprudência não mudou, quanta tese, quanta visão. Investir em conhecimento, investir em investimento intelectual, para que até aquele processo que durou muito tempo. Isso tem que estar na conta. Não pode ser assim. A gente não tem... Essa empresa, o escritório de advocacia, ele não é solidário.
ele é individualizado. Cada cliente tem que pagar a sua conta. Porque vai chegar uma hora que, se assim não for, se torna uma bola de neve e o teu escritório vai começar a pedalar, a ter que correr atrás de novos casos e novos clientes para pagar aqueles lá de trás. E aí esses novos, quem que vai pagar lá na frente? Cara, é interessante. Isso não vai funcionar. Porque você vai estar sempre com uma espada em cima da cabeça, ou sempre carregando uma cruz mais pesada do que ela precisaria ser. E como que tu faz isso? Dimensionamento. Você precisa aprender a dimensionar, né? É fácil? Não, não é fácil. Cada caso é um caso. Porque cada cara, área de atuação vai ter sim. uma situação de dimensionamento diferente. Agora, vamos tentar fazer um exemplo prático para que o pessoal consiga entender melhor. Se eu for pegar um processo de inventário, vamos jogar. Num processo de inventário, eu vou ter dois grandes caminhos, né? Um inventário em que há o consenso entre a família toda e o inventário que há o litígio. Eles não vão andar diferente? Muito provavelmente, onde há o litígio, vai ter mais advogados trabalhando. Quer dizer, muito provavelmente não. Por certo, haverão mais de um advogado trabalhando, cada um representando o seu cliente que pensa diferente do outro. Mesmo sendo irmãos, enfim, tendo um laço familiar, tem pensamentos diferentes. E por isso eles não chegam a um acordo de como deve ser dividido o patrimônio e há o litígio. Se há um litígio, o processo não vai demorar 6 meses, 1 ano. O processo vai demorar mais. Pode ser que aconteça um acordo lá, que é a parte boa do processo, do teu mensurar o tempo. Se acontecer um acordo e terminar antes, você teve um lucro melhor. Se não acontecer o acordo, você está preparado para 2 ou 3 anos de briga no processo, de repente. Sim. Né? Até a hora que sai a sentença, que o juiz bata o martelo dizendo que a divisão vai seguir a regra legal tal e vai ser assim, que você sabe que isso pode acontecer. O ouvir o teu cliente, acolher a dor do teu cliente, não é dar esperança de algo que não está na lei ou que não tem possibilidade de acontecer. Mas você deve ter em mente que um tempo você vai levar para convencer o teu cliente que, de repente, o que ele está pensando é absurdo. Você está representando ele, representar ele também é orientar ele da forma que ele chegue em algo que seja compatível com aquilo que está buscando. Sim. Né? Isso é uma forma de você contabilizar. Usando esse exemplo prático, a gente sabe que vai ter que ser cobrado mais num litigioso e menos num consensual. Mais num judicial, onde tem alguma outra situação que ele não pode ser extrajudicial, e menos num extrajudicial. Porque é mais rápido, mais tranquilo, e você desenvolve menos serviço. Você vai ter a ajuda do tabelionato, que vai fazer algumas coisas para ti também, que você pode desonerar a tua mão de obra. Isso tudo é compatibilizar o teu preço com o teu valor. O valor é individual de cada um. Cada advogado tem o seu valor. O quanto investiu em conhecimento, o quanto tempo tem de estrada, o tipo que ele atende, a forma como ele atende o cliente, o que ele vai desempenhar dentro do processo, o valor. Porque cada um vai fazer de uma forma. Sim. Preço, o quanto o processo vai durar, o que vai ter que ser investido dentro desse processo, taxas, tarifas, a folha, a energia elétrica, o ar-condicionado, o funcionário que você vai ter que mandar buscar certidão. Enfim, é isso. Preço e valor. E os dois têm que estar compatibilizados. Eita, trava-língua. Compatibilizados dentro do que você vai passar para o teu cliente e do que você vai cobrar dele. Perfeito. Mas e lá no previdenciário, tu ainda faz ele no risco ou doutor, tu cobra alguma coisa para entrar com a ação? Depende do processo, né? Mas no previdenciário você tem vários tipos de processos. Você tem a aposentadoria, que é uma coisa diferente. Você pode já começar lá na análise, antes até do cliente ter complementado todos os requisitos e fazer um programa com ele, um cronograma de como ele vai se aposentar. Então é uma cobrança diferente. Porque você já começou a trabalhar antes. Mas você já daí, fez um serviço para ele, tu vai cobrar esse serviço, esse primeiro serviço que você fez? Assim como a consulta, você tem que cobrar. Você não cobra uma consulta para passar o teu conhecimento diante de um caso concreto do teu cliente
E aí ele vai decidir se vai te contratar ou não. Cara, Perfeito. vou te Se dizer você cobra a que- consulta, você pode cobrar também uma análise. Se você cobra uma análise, você pode cobrar também uma concessão de uma aposentadoria, falando em previdenciário. Agora, se você pegar um cliente de auxílio-doença, que está sem trabalhar, está sem benefício, porque se ele veio de auxílio-doença para ti é porque o benefício foi cortado, ele está sem renda, como que você vai cobrar? Ah, sim, agora Nesse peguei. caso, vai ter que ser Sim. um contrato de risco, não é? Sim, isso. Sem falar que sim. do auxílio-doença, Ah, a maior parte, ou pelo menos do- metade deles, Sim. não é nem concedido, né? Chega na perícia judicial, Não ganha. você não comprovou incapacidade, não basta estar doente. Perfeito, a tua linha de raciocínio, doutor. Perfeito. Isso é sensibilidade, né? Isso é sensibilidade. É olhar com um olhar mais amoroso, mais carinhoso, ser sensível à Mas situação ainda do você cliente, tendo, né? desculpa te cortar, mas ainda você tendo essa empatia ao cliente, de ver essa sensibilidade e tudo mais, você ainda é uma empresa. Se você só pegar auxílio-doença e todos os teus contratos forem de risco e metade deles não for concedido porque a perícia foi desfavorável para a incapacidade, mesmo o teu cliente estando doente, mas o tempo de incapacidade para o serviço já terminou quando o INSS deu alta e naquele momento o INSS estava correto em dar alta, como você vai se sustentar? Como que você vai pagar Deus do a céu, tua tu vai empresa? fazer a gente parar de advogar? Não, Cara, mas é... advogar é paixão, mas você tem que entender. A Sim. gente precisa, eu preciso entender que eu tenho o amanhã para viver, que eu preciso chegar lá. Então, infelizmente, o financeiro também é importante nessa conta. Ei, não, incrível o teu diálogo e eu vou te dizer que o que a gente fazia, o que eu fazia antes, né? A gente gasta muito em tráfego pago. E eu gastava muito, estava gastando bastante dinheiro em tráfego pago do previdenciário. A gente começou a ter muita demanda previdenciária. Só que demanda previdenciária não necessariamente é dinheiro quando tu acaba escalando, né, apenas benefício por incapacidade. Então, tu tem muito trabalho, tem que contratar mais pessoas, porque está fechando o contrato, mas não está vindo grana. Daqui a pouco 50% perde ou mais, a conta continua vindo. Daí o que eu comecei a fazer? 20% do gasto do tráfego é em previdenciário, 20% trabalhista, 60% de todo o gasto é no cível, onde entra a grana. E veja como é diferente. Porque... Você tem um previdenciário e você sim. tem um empresarial. Vamos pegar duas linhas bem opostas. Uhum. No empresarial, você tem o teu cliente mensalista. Você não consegue fazer um mensalista no previdenciário. Não. Esses dias... Veja como é diferente. Lembra que eu falei? Sim. A dimensionamento de empresa para cada área vai ter uma forma diferente de cálculo. Uma forma diferente de visão. A compatibilização do que tu está trabalhando, dos clientes que tu tem e da forma que entra o financeiro para ti, a renda, é importantíssima. Por isso, não é interessante você só ter contrato de risco. Porque você está participando com risco, primeiramente, com o teu cliente. O risco maior é teu do que o teu cliente. Sim. Se ele não tivesse te contratado, não tivesse contratado ninguém, mesmo que por um contrato de risco, ele já teria aceitado a perca. Já teria desistido do seu direito. Agora, você, quando contratou com o teu cliente, você está fazendo uma aposta de que o teu trabalho vai chegar lá e vai ser vitorioso. Gravar isso aqui e mandar para mandar para um cliente meu que Precisa hoje... cobrar, Não, é que... Você está propondo que o teu trabalho seja vitorioso. Se você não cobrar... eu ia dizer por uma ironia do destino. Isso faz parte do contexto, né? Nós perdemos uma ação para um cliente e daí, nossa senhora, ele fez um... Cara... E entre as coisas que falei, mas não com as belezas, e com todo esse encanto que tu colocou, eu disse pra ele, cara, a gente não cobrou pra entrar com a ação pra ti. A gente perdeu a ação, a gente pagou pra trabalhar, mano. E a gente paga pra trabalhar, Então, porque a gente tá movimentando isso. Não tem sentido a gente ter concorrido pra que tu perdesse a ação, porque tu perdeu a ação, a gente trabalhou 1 ano e meio, quase 2 de graça pra ti, cara. Então, assim, não tem sentido tu dizer que a gente não fez um bom trabalho ou que a gente... Alguma coisa nesse sentido. A gente foi o mais transparente possível.
mandou cópia do processo, tudo. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é transparência nas nossas ações aqui no escritório, do início até o fim. Não escondemos nada. Perdeu, liga e diz que perdeu. Ganhou, melhor ainda. Liga e diz que ganhou. Mas assim, ser muito transparente. Muito, muito transparente. Vamos pensar, eu vou te interromper de novo, porque senão eu vou perder o fio da meada. Eu penso vários assuntos ao mesmo tempo e vou me perdendo neles. Vamos lá. Se a gente mudar a visão, isso me surgiu assim muitas vezes durante essa minha caminhada. E não é nem uma questão até de mudar a visão, vamos pensar. A gente não pode perder processo para o cliente. Isso tem que ser fundamental. Não é a questão de ganhar. A gente vai ganhar o processo porque a nossa tese foi vitoriosa. Mas se a gente perder, a gente está assumindo que a gente fez um serviço meio ruim, né? Que a gente não deu tudo de si. A gente pode não ganhar. E é diferente. A gente vai fazer tudo de si, o melhor serviço possível, e por questões que não estão ao nosso alcance, a sentença ser improcedente. Mas não é que a gente perdeu o processo, porque a gente não colaborou para perder. Você entende a diferença? Entendo. O meu trabalho tem que ser sempre o melhor possível, em qualquer causa. Seja de risco, seja já recebido, seja por contrato fechado de valor, não importa. Mas o meu trabalho tem que ser o principal, o melhor, beirando o impossível. Tudo que tiver ao meu alcance eu tenho que fazer para que eu traga a sentença de procedência para o meu cliente. Se houverem situações que a gente não puder controlar, uma prova nova que surgiu da outra parte, que de repente quebrou, acabou o processo, olha, surgiu isso daqui, tu não tinha me falado isso, nós não sabíamos que tinha isso. Isso, a primeira coisa, já chama o cliente. Esta prova pode fazer com que você não ganhe o teu processo. Boa. Não é que você vai perder o processo, é que com esta prova, com esta nova situação, com essa mudança legislativa que acontece, com essa súmula vinculante que saiu agora, as sentenças vão mudar, aquilo que a gente estava tentando fazer com que a nossa tese, com que a tese para o direito daquele cliente fosse vitoriosa, com essa nova súmula vai alterar e não vai ter condições de chegar lá, já chama o cliente, já explica para ele, vai amenizar a dor. Boa. E vai mostrar para ele que você fez tudo possível, que você não perdeu o processo dele, que você apenas não conseguiu ganhar. Boa, o cara, hein? Não é à toa que tá 20 anos, né, mano? Não. Bacana. Mas seguindo ali, voltando lá para o início, lá, se me permite, doutor Asi. E essa situação aí, sobretudo depois da pandemia, de tecnologia, e TikTok, Instagram, e Facebook, etc., te impactou de uma maneira muito grande, ou tu já estava ali de uma maneira tranquila, com a situação ali já de um hall de clientes sem indicação, que acaba não tendo muito impacto, né, doutor Asi? No meu caso, eu sou meio jurássico, né? 20 anos de advocacia, é difícil a gente acompanhar. E a evolução tecnológica ela é muito rápida. Muito, cara. A internet é muito rápida. Eu fiz a minha faculdade, no começo dela eu trabalhava com máquina de datilografia. Caraca! Tá? Eu comecei a minha faculdade em 94, 95, por aí. Era máquina de datilografia. Não tinha computador. Errou, tinha uma invenção que era muito boa. Liquid paper. Porque senão você tinha que digitar a folha inteira. E alguns professores da faculdade naquela época, não aceitavam liquid paper. Você tinha que de datilografar, digitar é moderno, datilografar a folha inteira de novo para apresentar. Meu chapéu. Tanto que hoje, muitos professores pedem manuscrito. Por quê? Porque senão você vai lá no ChatGPT ou sei lá o quê e sai. E você nem trabalhou. E aí a qualidade do nosso ensino vai decaindo. Então, também tiveram que se reinventar. Então, como eu falei, eu sou jurássico nisso. Eu procuro me adaptar a tudo que acontece, minimamente para poder atender bem, mas aquilo que eu não entendo, eu busco entender
ou alguém que entenda e possa me explicar para que funcione. Isso a gente tem que fazer. Tecnologicamente, dancinha de TikTok não funciona. Pode ser muito lindo para aquele que não tem nada o que fazer, que está ocioso, ficar olhando. Pode virar um meme, te trazer alguma renda de repente porque é um meme, mas não porque no teu trabalho especificamente foi legal. Perfeito. E depois tem outra, nós temos as barreiras jurídicas e da própria OAB, captação de cliente, forma e me fugiu o nome agora. Eu pensei outra coisa, viu? Falei? Não, mas a forma de você colocar para o teu cliente a publicidade, tudo isso são barreiras, né? Sim. Essas barreiras a gente tem que transpô-las de acordo com a lei. E sempre respeitando o colega. Porque se a gente quiser fazer algo muito maior, pode ser que a gente quebre alguma dessas regras. Boa. E o fato de você não pensar que o teu colega, que o outro advogado que está ali, que às vezes você nem conhece ele, mas que está ali também buscando um lugar para ele, você não pensar com empatia que você está fazendo algo que está extrapolando, você pode ser crucificado. Pode sair o tiro pela culatra. Mas não só isso. A gente tem uma obrigação, enquanto operadores do direito, enquanto trabalhamos com lei, de obedecê-las. De ver quais são os limites e trabalhar dentro desses limites. Isso é uma obrigação nossa. Nós não somos advogados porque nós estamos ali para fazer de tudo para ganhar. Não. Nós somos advogados para trabalhar com a lei e buscar a justiça. É isso. O nosso inimigo, e aí eu vou trazer uma fala que já era muito antiga e que devia ter se perpetuado culturalmente dentro da OAB e por questões outras não se perpetuou. O nosso inimigo não é o nosso colega, não é o outro advogado, não é quem está de frente para ti numa sala de audiência cuidando da outra parte, atendendo a outra parte, representando a outra parte. Isso é o papel dele, mas ele não se torna seu inimigo. O nosso inimigo são as leis mal feitas, são os órgãos públicos que cerceiam, são as pessoas que saem fora da legislação, e a gente fala marginal, mas marginal não no sentido pejorativo, mas aquele que anda à margem da lei, fora da lei. Esses são os nossos inimigos. Nosso maior amigo é a justiça. E o nosso maior aliado é o colega. Porque uma voz, uma única voz, não vai fazer serão. Não vai fazer com que aquilo seja o pensamento unânime. O pensamento unânime é quando há uma integração de várias vozes. É o teu colega falando junto contigo, parecido ou igual ao pensamento que você está defendendo. Por isso ele não é teu inimigo. Perfeito. Mas eu percebo quando, de repente, porque era tenra a idade também, né? Mas quando eu iniciei na advocacia, eu via uma certa distância. 9 anos advogando, hoje eu percebo uma proximidade bem maior, tá, doutora Ansi? E que bom, né? É sinal de que o trabalho está valendo a pena. E nesses últimos 10 anos, tu tem tido essa sensação também ou tu tem sentido um certo distanciamento? Kleber, eu procuro não fazer mais inimigos do que eu já tenho. Né? Eu, no meu íntimo, não tenho nenhum inimigo. Uhum. Gosto de pensar que sou uma pessoa acessível, que estou aqui para ajudar, enfim, que eu sou sempre disponível. Basta me buscarem, me procurarem e eu vou fazer de tudo para tentar ajudar a pessoa. Isso é meu, é da minha índole. Agora, eu procuro não fazer o inimigo de ficar falando algo que seja pejorativo, de minhas ações serem, não serem aviltantes ou impactantes ou de alguma forma atrapalharem o colega. Isso não só o colega ou o advogado, mas todas as pessoas que vivem com a gente, né? Uhum. E dentro disso, eu gosto de sentir em mim de que os meus colegas são próximos a mim.
de que todo advogado, aí vamos falar de profissão, né? Que todo advogado, toda advogada pode chegar a mim e perguntar, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não entender e conseguir buscar para poder ajudar, eu vou tentar buscar o entendimento para ajudar. E se realmente eu não sei e que ninguém sabe tudo, muito pelo contrário, isso ajuda a gente a crescer. E se eu não sei, vamos tentar juntos, porque eu também quero aprender. Perfeito. Muitas vezes que acontece de as pessoas virem a gente, de a gente ter essa interlocução, esse networking um com o outro, eu aprendo muito mais do que eu tenho para ensinar. Eu consigo, na jovem advocacia principalmente, estão frescos, estão com novas teses, com novo conhecimento, coisa que a gente não conseguiu acompanhar, novas formas de fazer, tecnologia. Sim. Porque eu não conheço muito de tecnologia. Me chamou a atenção agora falando Acompanhei nova, toda essa evolução, mas a nova advocacia, o jovem advogado, é uma fonte grande de novo conhecimento também. Sim. A gente tem o conhecimento da estrada, de tudo que a gente passou e que a gente está aqui para repassar e tentar ajudar as pessoas que isso não sejam pedras no caminho delas. Mas a gente precisa do conhecimento do novo advogado, da jovem advocacia, que venha para nós, porque a gente também quer evoluir. A gente não pode estagnar no tempo. Perfeito. E algo que me chama a atenção é a nossa vice-presidente, doutora Aline, né? Então, 20 e pouquinhos anos, não tem 30, né? Então, me chamou até a atenção. É uma pessoa incrível, né? Adoro ela, até ela esteve aqui, o podcast era lá embaixo. Daí acabou pegando enchente no escritório, daí viemos para cá. Pegou 2 vezes, daí não tivemos escolha, tivemos que mudar, mas ela esteve lá e foi um dos podcasts que tivemos a maior repercussão, que será vencida pelo tema. Não, que isso. Mas a doutora Aline é uma pessoa incrível. A doutora Michele, que tu comentou Sim. antes também, são pessoas... Com a doutora Michele, eu trabalhei dentro da OAB. Caraca, eu trabalhei dentro da OAB, vamos lá, eu servi dentro da OAB como delegado da Caixa de Assistência, e ela desenvolveu um trabalho magnífico como delegada da Caixa de Assistência dos Advogados. É uma pessoa ímpar, é uma pessoa... Nossa... E assim eu posso falar de tantos outros, porque todos os que cruzaram o nosso caminho tiveram colaborações. E doutora Aline nova, doutora Aline nova, mas que tem assim uma forma de ver as coisas e ver o mundo muito ímpar. Sim. E muito à frente. Muito, muito. E nessa nova diretoria, nessa nova chapa que tu integra exercendo alguma função? Se me permite perguntar. Na subseção, não. Eu agora, estou candidato, né? A cargo de conselheiro estadual, titular, junto à chapa da situação, né? Votou na chapa, votou em ti? Votou na chapa, votou em mim. Então, fechou. E hoje eu estou como coordenador da CAASC em 5 municípios, né? Da nossa regional. Mas o trabalho principal quem faz, como eu falei, na CAASC, na Caixa de Assistência dos Advogados, é o delegado. Sempre é o delegado. A gente faz o trabalho de gabinete lá, conversando com a diretoria. Quando vem as requisições deles, a gente é chamado para ver se realmente vale a pena, se é aplicável, se isso a subseção precisa e tal. E aí a gente tenta brigar pela subseção para trazer, né? Esse é o papel do coordenador. E quando eles precisam de alguma coisa, aí sim o coordenador vai se intrometer e brigar por eles, ou dizer, olha, assim que vai funcionar melhor e tal. Mas, de um modo geral, durante esses 3 anos na função de coordenador, a gente deixou os delegados tomarem a frente e tudo mais, e ganharem o seu espaço também. Bacana. Que é muito mais interessante, até porque amanhã ou depois eles vão crescendo. Sim. Nas funções da OAB, né? As funções da OAB são todas sem qualquer envolvimento financeiro, a gente não recebe para servir na OAB. Pelo contrário, a gente faz isso de coração. É uma doação do nosso tempo, né? Em qualquer dos cargos da OAB, é uma doação do tempo do advogado inclusive a presidência, todos eles. É uma doação do tempo pela classe. Sim. É exatamente o desejo de que a classe seja sempre mais unida. Por quê? Precisamos de todas as vozes para que a gente tenha força. Por que o advogado não vê isso?
É tão importante. É tão importante que nós sejamos unidos. Sim. Nós não precisamos partilhar do pensamento, do mesmo pensamento idêntico todo mundo. Não. A gente precisa que tenham pensamentos diferentes para que a gente possa juntar esses pensamentos e chegar numa evolução, num crescimento. Uhum. A gente não precisa gostar do outro. Gostar que eu digo assim, esse é meu irmão de vida, nossa, meu melhor amigo. Não. A gente precisa ser colegas de profissão e saber que unidos a gente vai mais longe. Perfeito. É simples assim. Não precisa estar se degladiando. Não precisa achar... Vamos esquecer a OAB como entidade e vamos pensar na nossa profissão. Eu e você, em um processo, nós vamos ter visões diferentes? Com certeza. Eu estou defendendo um lado, você está defendendo o outro. Sim. A visão do nosso cliente, o direito que o nosso cliente busca, já vai fazer com que a nossa visão, que a nossa tese, seja diferente uma da outra. Uhum. Por isso eu sou seu inimigo? Em hipótese alguma, né? É isso. Sim. A gente vai defender pontos de vista diferentes, mas a gente não precisa ser inimigo. Não tome a dor do seu cliente para si. Você tem que trabalhar pelo seu cliente e fazer o melhor por ele. Para o direito dele, para aquilo que é justo. Mas a partir do momento que você tomar a dor dele para ti, nem o próprio processo você vai conseguir ver novamente como um operador de direito. Porque você vai ter um sentimento nesse processo. Sim. E esse sentimento pode te atrapalhar até a tua visão, fazer com que o teu serviço neste processo seja de repente, não é mal feito, não é isso, mas seja de repente conduzido de uma forma, poxa, me foge a palavra, mas você vai ter um querer dentro desse processo diferente do da justiça. É que nem tu querer advogar Tu vai ter um pra amor si mesmo, né? Por isso não é recomendável você advogar para si. Assim, cara, calma, Contrate um meu colega, deixe o colega cuidar do teu serviço, porque ele vai ter uma visão externa. Você não vai ter algo te empurrando para aquilo. Eu lembro de uma vez, contratei um advogado para fazer o divórcio. E daí eu disse para ele, cara, mas eu tenho uma peça aqui, se quiser usar como modelo, pode usar. Daí mandei lá a peça para ele, mas disse para ele ter toda a liberdade. Ele disse assim, cara, vou pegar a tua peça como modelo, só vou pedir uma coisa para ti, Dr. Moraes. Muda a ordem aqui, porque o que acontece? O primeiro tópico que tu colocou aqui nessa tua peça foi dos alimentos. Parece que a pensão é o mais importante. E não, cara. Vamos falar da guarda primeiro. Vamos falar da visita. Uma forma diferente de ver. O último tópico lá, a questão envolvendo a pensão. Pensa no mais importante. O dinheiro é o mais importante? Tá não, né? Então, porra, por que tu botou em primeiro lugar? Não que o dinheiro não seja importante. Sim. Mas há outras coisas que vão sobrepesar por isso. Sim, sim. Agora, é uma outra visão, é aquilo que eu falo. Você não vai estar com o teu querer, o teu sentimento sobre aquilo ali. Sim. E isso não vai implicar em mudar o teu pensamento. Uhum. Você tem que ter um pensamento solto. Então, não tome a dor do cliente. Pois Isso não é salutar para o processo. Isso vai tornar mais leve a advocacia, né? Sim. Vai tornar mais leve. Ô, doutor, seguindo aqui a questão aqui envolvendo a gestão ali, a gente vê a advocacia como uma empresa. É um tema que não tem como esvaziar agora, né, em uma hora de bate-papo, né? Mas, se tu pudesse trazer para nós uns 2, 3 insights, doutor, dica, para o advogado autônomo que está começando ali, está pensando em contratar, porque isso para mim foi uma dificuldade tremenda. Hoje a gente trabalha em 16 pessoas, mas teve um momento que eu estava sozinho, teve um momento da primeira contratação, da segunda, e até hoje eu estou aprendendo, cara. Até hoje, e até amanhã tem um curso para falar a respeito de gestão, quarta ou quinta-feira, não me recordo, tem outro curso para falar sobre gestão, porque é um desafio muito grande. Porque, cara, um desafio que quero enfrentar e quero vencer, contratar pessoas para não demitir, contratar pessoas para ficar com a gente,
tenham cuidado no contratar. Então, um desafio diário que cada dia eu estou buscando mais expertise para evitar que isso aconteça. Mas a pergunta que te faço é no seguinte sentido. E daí, claro, eu vou estar aqui, ó. Fala aí que eu anoto aqui, né? Umas 3 dicas para a gente aprender bem a delegar, doutor Aze. Delegar é difícil, né? Mais Mais uma me dar uma dor de vez, cabeça. a gente faz um processo, a gente coloca a nossa satisfação, o nosso amor, o nosso perfil dentro daquele processo. Se uma outra pessoa for fazer o mesmo processo, mesmo que seja a partir daquilo que você já fez, ela vai ter outro perfil. Uhum. Aí a gente pensa em delegar. Chegou até me dar um calorão. Você vai delegar, a gente vai delegar para a pessoa e vai dar liberdade para ela? A gente vai delegar para ela dizendo eu quero que faça exatamente assim? É diferente. Porque se você vai passar para a pessoa fazer aquilo que você quer que faça e que o resultado seja algo que você já imaginou na tua cabeça, primeiro, a pessoa vai ter mais dificuldade. Então o serviço pode demorar um pouquinho mais. Segundo, se ela não pensa como você, alguma coisa diferente vai sair ali dentro. É aproveitável, não é aproveitável? Vai melhorar ou você vai retirar? Tu vai imaginando uma peça. Tu vai passar uma peça para a pessoa fazer, tu vai corrigir essa peça toda antes de protocolar, vai colocar a tua visão dentro disso tudo. Quanto tempo você vai perder nisso? Delegar requer confiança de que a pessoa vai fazer bem feito e de que a pessoa tem o conhecimento para fazer bem feito. E desapego. Você tem que desapegar das tuas ideias para que o outro possa trabalhar a ideia dele. Verificar depois, ao final, você não pode querer corrigir tudo. Você vai corrigir o que está exatamente errado. Mas você não pode querer corrigir tudo, porque daí você já teria feito desde o começo. Porque senão é retrabalho. Retrabalho é tempo. Tempo é dinheiro que você perde. Delegar é necessário quando você tem vários funcionários, sim. Mas eu acho que antes de delegar é ensinar. Mostra como você gosta, explica a forma de escrita, porque no direito é escrita, a forma de você produzir uma peça, como escrever a peça, como colocar os pensamentos dentro dessa peça, a questão que a gente falou há pouco, da ordem dos fatores, o que é mais importante, o que é menos importante, a questão da objetividade. Ensina. Ensinou, pede para essa pessoa produzir 2, 3, 4, 5. Acompanha a produção dessas 2, 3, 4, 5. Conquistou a tua confiança. Deixa essa pessoa produzir. Ela vai fazer os processos. Isso é delegar. Deixar a pessoa andar. Agora, se você não vai delegar, você vai querer ficar controlando o tempo todo, então contrata a pessoa que vai fazer apenas produção. Só escrever. Só escrever. Só escrever. Só escrever. Vai fazer rascunhos para você corrigir. Tu vai pagar menos para essa pessoa, porque essa pessoa não vai ter uma qualidade, não vai te trazer uma renda maior com o desencargo do teu tempo, porque você ainda vai ter que corrigir. Você não vai ter confiança nessa pessoa, vai estar sempre achando que essa pessoa não é suficientemente boa para o escritório. Você vai ter um serviço mediano e você não vai ter aproveitamento de todo o potencial que essa pessoa tem. Então ensina. Ensinou, funcionou. Depois que você ensinou, delega. Do outro lado, não vai girar. Melhor não contratar. Faz sozinho que você vai fazer mais rápido. Sim. Na última reunião que a gente teve, segunda passada, ou da retrasada? A primeira segunda foi esse mês? Então foi essa segunda. Foi essa segunda que a gente teve a reunião, Eric? Foi, né? Ou a passada? A passada. Segunda passada a gente teve a reunião. O Eric tá aqui, não me deixa mentir. No meio da reunião, eu disse pra galera uma coisa que veio no coração, né? Que foi o seguinte. Doutor Aze, toda empresa
toda empresa. E aqui na advocacia não é diferente. Isso aqui é uma grande escola. Aqui é uma escola. Se tu não quer ensinar, é forte. Mas aqui não é o teu lugar. Tu vai ensinar o teu jeito. Todo mundo tá aqui para ensinar. Todos. Sem exceção. Tu vai ensinar o teu jeito, mas você precisa estar aberto a receber as colaborações que os outros têm para trazer. Tu tem que aprender mais do que ensina. Claro, que nem é aquela situação, cara. O Eric aqui, tudo que eu sei, cara, eu acho, tudo que eu sei, eu exagero da minha parte, mas assim, 70% do que eu sei, ele me ensinou. Tem 18 anos, rapaz. Mas a piazada manja de tecnologia, cara, né? Até ontem mesmo. Eric, como é que tá isso aqui? Cara, que só deu um bug, velho. Só fecha e abre o aplicativo. Não. Pois eu ia ficar a noite inteira tentando arrumar, cara. Só sair e entrar do aplicativo, meu. Então, assim, ter essa sensibilidade de que a gente sabe um pouco, mas a gente pode aprender muito mais. Muito, muito mais. Pessoal, aquele meio de gravação que a gente tem que dar uma atenção. Então, vem cá comigo. Como que a gente aí começa a ganhar uma grana bacana? Ou é o partilho de uma ideia que antes estávamos falando aqui e que, em detalhes, o Dr. Aze deu a receita para nós. Agora, vamos para o segundo ponto. Então, se tu tá aqui nesse corte, dá uma espiada para ver o que o Dr. Aze falou lá e soma com o que ele vai dizer agora para nós. Então, vem cá com a gente. Dr. Aze, qual o caminho do teu ponto de vista, o que deu certo lá para ti, se tu puder partilhar com a gente, o que é mais interessante, o que dá mais grana ali, falando de uma maneira mais objetiva, né, para ti e talvez para nós. Aqui dá pra gente pegar isso como um feedback. O que é mais fácil para ganhar mais, para escalar, né? Parceria com pessoas fora do escritório ou pessoas dentro do escritório trabalhando contigo? Moraes, aqui que eu vou te dizer, é uma questão de perfil, novamente. Tudo é perfil, né? Sim. O meu perfil, ele é um pouco diferente. Eu sou muito do trabalho, né? Eu trabalho bastante, eu me envolvo com os processos para conseguir fazer eles tocarem. Tenho algumas parcerias, muito poucas, não enche uma mão. O que é uma parceria? Indicação, né? Eu indico o meu cliente para ele, para o colega que tem um outro ramo do qual eu não trabalho, faço uma parceria com ele, que pode ser financeira ou não, pode ser só indicativa. Sim. Né? Eu tenho alguns colegas aí que em alguns casos, uns clientes meus me pedem, eu não trabalho com isso, eu indico. Show. Às vezes até apresento, levo, mostro, ligo, tô aqui com o cliente e tal, ele tá com um problema assim, 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 tu pode marcar um horário para ele aí, ele tá indo aí e tal, tal. Algo mais avançado para fazer. Às vezes só indico, olha, tem tal advogado que entende disso, tu podes ir lá e conversar com ele, tá aqui o telefone, liga e marca uma hora. E às vezes eu tenho um advogado que é um expert naquela área e que eu acabo fazendo daí não indicação, mas uma parceria. Aí na parceria a gente tem uma contrapartida financeira também, né? Bacana. Tô te indicando esse cliente, tô levando esse cliente para ti, tu vais fazer junto comigo esse processo. Por quê? Porque o indicar, você passa a bola pro teu colega. E o teu colega vai gerenciar o processo, vai fazer tudo, vai receber, enfim, vai ter a responsabilidade sobre aquele processo. Não é mais tua responsabilidade. Tu tem a responsabilidade de ter indicado um profissional bom. Isso é primordial. Mas você não tem a responsabilidade de como o processo vai ser. Então você não vai ficar ligando pro cara, olha, aquele cliente que eu te indiquei, como é que ficou? Ei, como é que vai dar? Deu certo, não deu certo? Ele pagou, ele não pagou? Isso não interessa mais. Você indicou, você passou a bola. Parceria é diferente, você mantém a responsabilidade. Mas quem está tocando o processo é o Cleomar. Tá, mas eu tenho uma parceria com o Cleomar, o meu nome também está em jogo, então eu tenho que cuidar junto com o Cleomar. Se o cliente vier me perguntar, eu tenho a obrigação de atender ele, chamar o Cleomar e dizer, Cleomar, tá aqui, ele veio aqui com uma dúvida. É isso, não é? Porque eu não vou entender daquele processo que está sendo feito.
Então, não vou meter meu bedelho torto no processo. Mas o cliente vai ter esse vínculo comigo ainda. Bacana. Quer queira, quer não, foi você que apontou o caminho e é um parceiro teu. Então, o teu parceiro, a parceria, não só com você, com ele, mas ele contigo também, tem que ter essa via de mão dupla de saber que podem conversar, de que o cliente vai ter ainda o insight, a visão de tu que indicou e que fez a parceria. Às vezes, a parceria, você vai fazer o atendimento e o teu parceiro vai fazer toda a parte do trabalho. E tu tem as duas. E nunca vai atender o teu cliente. Às vezes, você vai levar, vai apresentar o cliente, mesmo sendo parceiro, e o teu parceiro é que vai fazer todo o atendimento, todo o trabalho, tudo. Sim. E você vai parar de conversar com o cliente, a menos que o cliente te procure e diga, olha, tô gostando, tá legal, olha, eu tô com uma duvidazinha disso. É assim. De outra forma, eu tenho muito poucas parcerias, mas eu tenho muitas indicações. Eu não entendo de tudo. Cara, eu vou te dizer que nós tivemos, ao longo aí desses 9 anos, algumas questões que a gente fez testes, etc. E uma coisa que não deu muito certo para nós foi a tal da parceria, tá? Hoje o que eu faço é indicar. Cara, eu não sei, eu vou indicar aqui um profissional e a pessoa, tipo, direito empresarial. Eu indico sempre aqui a dona Michele. Pessoa que eu gosto muito, sei que ela tem a maneira de ser dela, que se diferencia entre todos iguais, mas ela é uma pessoa que não interessa o lado que ela tá, ela dá o coração e a vida. A loucura o que é aquela mulher, cara. Ela tem minha admiração eterna, tá? Então indico ali pela pessoa idônea que sei que ela é, conhecimento técnico que ela tem, mas a parceria eu fiz algumas e o parceiro que eu percebi nessas parcerias que fiz no início é bom, no meio é bom, no fim, se o cliente não é muito legal, ele quer até desistir da parceria. E aí você fica com um pepino de um processo que você não entende. Cara, exatamente. Então daí hoje o que eu faço? Cara, já aconteceu. Eu vou te mandar aqui um cliente. Vou te dar. Não, cara, não fica de boa, cara. Pode ficar aqui, resolve tudo lá. Eu já falo pro cliente, eu não faço isso aí, É tudo com ele lá, mas é uma pessoa idônea. Só que, como eu não faço, eu indico uma pessoa aí que a gente tem conhecimento e que trabalha bem, mas não tem nenhum vínculo comigo, né? E a outra pessoa, a mesma coisa. Outra pessoa indicou, vem para cá, a gente cuida tudo. Abraça o cliente, faz tudo pro cliente, e o cliente já não entra em contato mais lá com a pessoa, entra só em contato com a gente faz tudo, assume compromisso, né? Deu muito certo aqui no escritório esse formato, tá? Mas admiro esse tipo de parceria, porque se os lados eles têm um diálogo muito bacana, é muito bom para as duas partes. Então vocês dois ganham, né? Os dois ganham, cara. Isso é muito legal. É uma forma de você crescer, mas eu não digo que isso tenha que ser o primordial. Eu acho que você ter a especialidade, se a gente for pensar aí, não sei se eu estou me antecipando ao assunto, mas se a gente for pensar em escritório, em empresa, você vai ter a empresa de balcão, que é um nicho, e vai fazer tudo pelo que consegue de entendimento, né? Vai chegar num escritório, ele atende civil, família, previdenciário, trabalhista, atende criminal e um único advogado, ou 2, 3 advogados, mas todos no geral, no advogado geral, né? Você vai ter advocacia especializada, que eu acho que é o que mais vai sobreviver, que vai sobreviver com menos dificuldade diante da tecnologia e das coisas que virão ainda pela frente, né? E aí na advocacia especializada tu vai ter um único nicho e aí você tem parcerias ou outros advogados especialistas em outras áreas para o escritório poder atender mais de uma. Né? O futuro se desenhando. Ou, de outra forma, você vai ter só o trabalho de assessoria a escritórios, né? Porque nós temos escritórios e que vão bem e que dão certo também, que só fazem diligências, assessoria, peças, nunca vai entrar em contato com ninguém a não ser
no sistema que mandou aquele caso para ele fazer. Ah, interessante. Isso também é uma forma de advocacia. Temos vários clientes que estão fazendo isso. E ainda nós temos a advocacia online, que ela está surgindo forte, que há uma possibilidade de amanhã ou depois, dependendo da abertura de mercado, vir até advocacias do exterior, né? No exterior já há isso, já há um modelo muito grande disso, que é a advocacia em que você entra no sistema, num aplicativo, numa coisa, coloca a tua situação, o teu problema, o teu caso, e o sistema meio que automaticamente, até robotizadamente, vai colocando as respostas, te faz um atendimento. Provavelmente com a robotização do judiciário, que já está hoje, já é realidade, aconteça isso também, do peticionamento também ser robotizado. Isso vai vir a nos mostrar um novo mundo. Vai dificultar a advocacia tradicional que a gente tem. Aqueles que conseguirem evoluir e aproveitar isso vão estar à frente. E aqueles que não conseguirem evoluir vão ter muito mais dificuldade de trabalhar. E aí eu vejo a advocacia especializada, e que é o que nosso cliente merece, como um caminho, uma advocacia, não é uma advocacia gourmet, mas algo que você vai poder dar ao cliente uma coisa única, um serviço único, que a robotização não vai alcançar. Mas eu partilho da tua ideia. Eu partilho de uma junção. Tu imagina, e hoje é o que a gente vivencia no escritório, né? A gente tem vários departamentos, cada departamento com um líder, e esse líder é especialista numa demanda só. E o fechamento do contrato, ele se dá 100% online, por um captador de lead que a gente chama, que ele leva o cliente até o assessor, e daí o assessor pega a documentação e marca o horário com esse líder. Mas tudo nichado. Daí, quando que a gente abre um departamento? Quando a gente acha alguma coisa que dê para escalar. Então, por exemplo, vamos imaginar 2 departamentos que dá muito legal aqui no escritório. O de auxílio-acidente. Auxílio-acidente, todo dia acontece acidente no Brasil. Então, a gente consegue escalar o auxílio-acidente. Um outro benefício que a gente consegue escalar é o LOAS. Então, tem um departamento de LOAS ali também, porque dá para escalar o LOAS. Agora, vamos imaginar aposentadoria para o médico. Não dá para escalar isso. Difícil, porque o médico, ele às vezes nem vai se deixar levar por uma propaganda online e contratar. Dificilmente. Vai, até pode, mas tu não consegue escalar. Escalar é tipo 100 contratos no mês, 150 no mês. Tu vai fazer um por semana. Daí não dá para escalar, daí a gente Mas essa é a área onde o especialista vai conseguir atingir. Mas o especialista se você tiver um escritório pode... especializado em advocacia, em previdenciário, aposentadoria especial, Perfeito. ramo da saúde, o público médico é o teu público. Sim. Que você está falando. Para este, ele não vai entrar lá num sistema, num aplicativo, não sei o quê, e só jogar o problema lá e ver o que acontece. Não, ele quer algo que seja gourmet. Algo que seja específico do problema dele e que seja bem feito. Isso. E aí vamos pensar, tá? Nós estamos falando de previdenciário. Previdenciário é o resto da vida da pessoa. É até morrer. Se você fizer uma aposentadoria mal feita, é com aquilo ali que ela vai viver para frente. Para sempre. Se você fizer uma aposentadoria bem feita, é com aquilo ali que ela vai viver para frente. E para sempre. Então, o direito previdenciário, ele carrega uma responsabilidade muito grande mesmo. Porque você não está tratando de uma situação como o direito civil, situações pontuais que você resolveu, está resolvido e toca a vida. Né? O previdenciário, o resultado daquilo ali, pode ser para o resto da vida da pessoa. A velhice, as doenças, o comprar remédio, manter os netos, enfim, sei lá. Mas tu, como previdenciarista, se me permite a pergunta agora reflexiva, doutor Aze.
E nos bastidores esses dias conversava. E dizia de uma maneira muito rápida, precipitada até, mas fica como reflexão. Eu dizia ele nos bastidores com os previdenciaristas. 20 anos para trabalhar. Depois não sei o que vai ser. Você, como advogado? 20 anos a gente trabalha com direito previdenciário. Depois O direito disso... previdenciário mudou muito. Por exemplo, a doutora Ivânia, por Muita exemplo, legislação aqui, nova, muita coisa nova. eu me espelhei quando comecei lá na doutora Ivânia, né? Tudo que precisei sempre fui atrás dela, e ela teve aqui no podcast, a gente batia um papo e ela dizia da frustração um pouco do direito previdenciário, e daí contou que estava migrando, né, para o direito civil, no que tange a parte de holding e etc. Lá, uns termos ali que ela falou um pouco complexos que eu não entendo. E conversando com ela nos bastidores, ela disse também, doutor Moraes, eu não sei onde é que a gente vai parar. Mas eu me preocupo. Só que assim, é 2 décadas ainda, né, cara? Dá pra trabalhar e demais ainda, né? Mas E eu te pergunto, o que tu vê para daqui a uns 20 anos com o direito previdenciário, doutor Aze, com todas as mudanças? Pois é, 2 décadas ainda, né? 2 décadas para o jovem advogado que está começando agora é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. 2 décadas para a gente que já fez 2 décadas é um tempo bem considerável. É o suficiente para se aposentar, né? 35 anos aposenta, tempo de serviço. Só que assim, o direito previdenciário ele é mutante. Todo o direito, toda a legislação ela é mutante. Mas o direito previdenciário especialmente porque ele carrega consigo a evolução da sociedade e, em especial, a expectativa de vida do ser humano. À medida que a expectativa de vida vai aumentando, a medicina evolui, alimentação, cuidados, airbag no carro, enfim, tudo impacta. Né? Verdade. À medida que a expectativa de vida do ser humano vai aumentando, à medida que o ser humano vive mais... Tem aqui ainda, obrigado. À medida que o ser humano vive mais, a gente vai aumentando o prazo em que deve ser mantido aquele benefício, em que a autarquia previdenciária continua pagando aquele indivíduo. Se nós tínhamos, quando eu comecei, uma expectativa de vida de, se eu não me engano, 67 anos, acho que era na época, ou 63 anos, não lembro agora de cabeça. Mas era uma expectativa de vida baixa. Hoje nós temos uma expectativa de vida bem maior. Quantas e quantas pessoas a gente vê chegar a 90 anos, 85, 90, já é normal. Antigamente, não. Essas pessoas que se aposentavam, vamos pegar aposentadoria por idade normal, 65 anos, e vivia até lá pelos 74, você tinha 9 anos para pagar. 9, 10 anos você estava pagando. Depois parou, acabou, encerrou o benefício, talvez uma pensão por morte, se tivesse esposa, se não nem isso, mas se tivesse esposa, de um modo geral, a esposa também já é de uma idade avançada, também não vai durar muito tempo, enfim. Era uma expectativa de vida menor, era um tempo de contribuição, de pagamento, de desembolso menor. Mutante é o direito previdenciário porque ele tem que prever esse tempo lá na frente. Muito embora o nosso sistema seja solidário, em que o meu trabalho hoje sustenta, em tese, as aposentadorias que estão sendo pagas hoje, e o trabalho do meu filho amanhã vai sustentar a minha aposentadoria amanhã, ainda que seja um sistema solidário, ele tem que ter um cálculo atuarial de sobrevida, ele tem que ser perpetuar no tempo. Então a gente não pode pensar 20 anos para trabalhar no direito previdenciário. Só se vai extinguir o previdenciarismo. Porque não vai. A gente não vai extinguir, a gente vai ter muito tempo para trabalhar. Só que de forma diferente, a gente tem que evoluir de acordo com a mutação do direito previdenciário. E as legislações vão ser, conforme aumenta o tempo que tem que desembolsar, e isso precisa ser autorial, ou seja, tem que ter uma sobrevida, tem que ter longevidade na previdência, assim como tem a longevidade do tempo de sobrevida, ou da expectativa de vida do segurado, vai mudar as leis e as leis vão ficar mais duras. Sim, mas perfeito. Vai mudar pouco a forma de conceder, mas vai continuar tendo. O que tu falou... Como diz o outro, tá tendo. Cara, o que tu falou é perfeito. Obrigada por esse insight, tá?
não tem como terminar o direito previdenciário, ele vai mudar, mas terminar não. Porque senão teria que extinguir a humanidade, né? Porque tem para existir, né, um benefício, né? Ainda mais no Ah, nosso país, que ele é sim, mais social do que social. outros, né? Não, mas perfeito. E confesso, com o teu discurso hoje, eu mudo o meu discurso. Mudo o meu discurso. E realmente tem todo sentido. Tem todo sentido. O que vai mudar é porque muda a expectativa de vida mesmo. É incrível, tá? Esse é o legal de trocar ideia, né? A gente muda o pensamento. Ah, perfeito. Doutor Aze, aí vamos aí para a última pergunta que tu nos respondeu e realmente aí fez uma mudança para mim, tá? Esse teu discurso. Obrigado por Eu partilhar. espero poder ajudar sempre. Não, e realmente aí o nosso bate-papo foi muito legal, tá? Foi muito bacana. Agradeço de coração. Então a gente conversou aí de uma maneira um pouco breve, né, doutor Aze, a respeito ali do contexto envolvendo a situação de quem é o doutor Aze, né? Aí 20 anos de experiência. Esse segundo momento, onde batemos um papo aí a respeito dessa questão envolvendo a gestão e a gente agradece pelos insights, tá? E fomos um pouco além também, né? Conversamos a respeito aí de um futuro do direito previdenciário e tu, muito otimista, traz aí a situação, um alento para mim, um alento para os previdenciaristas que nos olham, né? Fique tranquilo, a previdência ela sempre vai existir, ela só vai mudar, Evolui né? sempre. Isso. E vamos agora para o último bloco, um bate-volta aqui a respeito de algumas palavras, doutor, que elas ao longo de toda a nossa história, né, elas vêm, às vezes, mudando ali a forma como cada um coloca, né, e se tu me permite esse bate-volta rapidinho, eu digo a palavra e tu diz ali em 2, 3 palavras o que é o significado dessa palavra para ti. E me surpreende, às vezes, se tu te permitir aí ver uma das gravações lá do podcast, tu vai se surpreender com o que algumas pessoas falam quando a gente diz essa palavra para as pessoas, tá? Às vezes tem uns que saem com umas pérolas que, pô, é massa, tá? Vamos descobrir. Vamos lá. De uma maneira, vamos lá aqui. Doutor Aze, se me permite, o que para ti, doutor Aze, é diversão, em poucas palavras? Diversão. Diversão é o momento em que a gente deixa a razão de lado e passa a viver com a emoção, com o coração, em que a gente se eleva em alegria. Perfeito. Saúde, doutor Aze. Saúde é bem-estar. Às vezes você pode estar doente e ter uma saúde mental, um bem-estar ainda, né? Eu acho que saúde é bem-estar. Perfeito. Bem-estar bem consigo, bem-estar bem com os outros. Dinheiro. Dinheiro é necessidade. Trabalho. Trabalho é essencial, dignifica. E a família? A família está acima de tudo, né? Quase acima de tudo. Porque tu vai me perguntar, eu tenho certeza, Deus. Deus, era a última pergunta. Deus está acima de tudo. Deus é a pauta da nossa vida, né? Perfeito. A gente conduz de acordo com os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo. Depende da religião de cada um, né? Mas acima da religião, a modo de você tratar as outras pessoas, se espelhar em Deus. E a família logo em seguida, né? Perfeito. Senão não precisa casar. É isso aí. Doutor Aze, obrigada pela presença, cara. Pô, vou te dizer que me surpreendeu, tá? Que é Me isso. surpreendeu. Pô, bacana. Agora, se me permite, naquela câmera ali, por gentileza, o Eric vai focar ali naquela câmera ali. Só dizer ali onde é que é o teu escritório, doutor Aze. E qual a tua especialidade? Pra galera que nos segue, né? Principalmente os advogados. E tuas redes sociais, teu escritório, tuas redes sociais, tua especialidade, Nós pra vamos ter que pesquisar. galera aí ir lá no Instagram lá te seguir, precisar aí de alguma situação ir lá no teu escritório, às vezes até um potencial cliente, se puder passar um feedback para nós ali na câmera ali, a gente agradece aí de coração, doutor Aze. Olá, pessoal. João Moraes Aze Júnior, doutor Aze. Acho que o pessoal me conhece mais bem assim. Meu escritório fica em Tijucas, ali ao lado da Caixa Econômica, Rua Alexandre Ternes Neto, número 71. Aqueles que quiserem fazer uma visita, tomar um café, conversar um pouco,
estamos sempre à disposição. Eu fiz muita coisa durante o tempo, mas me especializei em direito previdenciário. É o que eu gosto, o que detém o meu coração. E minha rede social, @JoãoAzeJúnior, @aze.advocacia do escritório. E a outra, eu não sei porque que a gente faz tanta, né? @dr.joãoazejúnior, JR, tudo junto. 3 redes sociais, quase que todas meio inativas, porque a gente trabalha com pessoas e não com computador. A gente não fala só para as telas, né? Sejam todos bem-vindos ao meu escritório sempre que quiserem. Eu estou à disposição nas redes sociais. Se chamarem, a gente vai responder. Espero ajudar sempre. E é isso aí, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, doutor Aze, pelas palavras. Muito obrigado mesmo. A galera aí agradece. Eu é que agradeço. Vem cá comigo. E aí? Tá aqui no finalzinho da gravação? Lembra daquele jargão. A gente está aqui, galera, para compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Hoje não foi diferente. Aprendemos um pouquinho aqui. Um pouquinho, eu estou sendo modesto. A gente aprendeu um monte. Eu mudei até meu pensamento a respeito do direito previdenciário com o podcast de hoje. Então eu te convido, se tu tá aqui no final dessa gravação, a fazer uma coisa. Se inscrever aqui no canal, pô. Se inscreve aqui, porque daí depois vai vir os cortes, aqueles insights bacana, principalmente esse detalhe, ó. O que o Dr. Aze falou aqui para fazer eu mudar meu pensamento com relação ao direito previdenciário. O que você tem que fazer para delegar lá no teu escritório e, ó, crescer e ganhar mais e mais dinheiro, money. Tá tudo aqui. O ato é se inscrever para depois aí você ser notificado quando isso sair dos cortes. E a gente vai lá postar, vamos marcar o Dr. Aze, ele vai compartilhar, vou compartilhar também. E nessa pegada a gente cresce junto. Um forte abraço do Moraes. Deus nos abençoe hoje e sempre.